Olá, hoje vamos falar sobre diabetes tipo 2, que está intimamente ligado com a questão do sobrepeso e da má alimentação. E nós precisamos tomar muito cuidado, inclusive quando diagnosticado, para a gente aderir ao tratamento. Claro que vamos falar também sobre medidas de prevenção. Por isso, meu convidado de hoje é um grande especialista, vou apresentá-lo a vocês. É o Dr. Paulo Riso, ele é coordenador do Departamento de Doença Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Diabetes. Bem-vindo, Dr. Paulo. Olá a todos, é um prazer estar aqui nessa entrevista e poder compartilhar com vocês um pouco da minha experiência no tratamento do diabetes. Então, vamos começar explicando para a população o que é a diabetes, o que é que caracteriza essa doença, doutor? Com o maior prazer. Bom, quando a gente fala de diabetes mellitus, ou mais simplesmente diabetes, nós estamos falando de uma doença crônica. A pessoa portadora de diabetes é uma doença crônica de alta prevalência global, que é frequentemente não diagnosticada, mas que, uma vez diagnosticada, ela deve ser tratada corretamente e mais precocemente possível, para evitar ou minimizar as complicações. Porque a gente fala do contexto epidemiológico do diabetes no mundo, a gente fica até assustado, porque estimativas para 2021 contam no mundo inteiro algo em torno de 500 milhão de pessoas portadoras de diabetes. Uau! É muita gente. É muita gente. No Brasil, cerca de 16 milhões de pessoas têm diabetes. 95% tem diabetes tipo 2 e o restante diabetes tipo 1, que eu vou falar daqui a pouco. Mas, globalmente, o Brasil ocupa a 6ª posição no mundo em número de pessoas com diabetes. Então, você vê que o problema é um problema de saúde global, não só no Brasil, é um problema de saúde pública. E de saúde pública, sem dúvida. Do problema. E, assim, em termos de estimativa, esse 500 milhão de pessoas hoje, estima-se que para os próximos 25 anos, a gente chega a algo em torno de 700 milhões de pessoas, ou seja, quase 10% da população do mundo vai estar com diabetes. É muita gente. É muita gente. Agora, assim, antes de falar das complicações que a doença pode ocasionar, né, quando não tratada adequadamente, o senhor falou em termos de diagnóstico. Muitas dessas pessoas hoje, por exemplo, aqui no Brasil, nem sabem que tem diabetes. Em geral, o diagnóstico é tardio ainda? Sim, apesar do diagnóstico ser muito simples, fácil e barato, cerca de 40% das pessoas que têm diabetes desconhecem a doença e são frequentemente subdiagnosticadas. Porque, uma vez que é feito o diagnóstico, muitas vezes o tratamento adequado é postergado, é aquela ideia, não, faz só uma dieta, não é apenas uma dieta, é todo um contexto, mudar um estilo de vida e, frequentemente, com medicações. Então, esse não tratamento adequado e não precocemente como deveria ser, é que vai levar às complicações do diabetes. Vamos falar um pouquinho antes ainda do pré-diabetes? O que caracteriza essa condição? E muita gente acha ainda que, se eu tenho pré-diabetes, eu ainda posso reverter esse quadro e não chegar a desenvolver a doença. É um fato? É um fato. Bom, a definição de diabetes e pré-diabetes tem algo em comum, que é a hiperglicemia, que é a condição que ocorre no diabetes. Isso caracteriza o diabetes mellitus, que é excesso de açúcar no sangue, ou seja, a hiperglicemia. Essa hiperglicemia decorre da falta da produção de um hormônio chamado insulina, produzido pelo pâncreas, ou uma produção inadequada, associado a graus variados da resistência à insulina, ou seja, resistência à ação desse hormônio. Esse hormônio faz com que a glicose, que está circulando, o açúcar circulando no sangue, no corpo, entre na célula e vá atuar como energia ou como estoque de energia. Então, bem, essa glicemia circulante, em umas pessoas que não têm diabetes, é normal até 99 miligramas por decilitro. Tá. A partir de 100 miligramas por decilitro, você tem uma glicemia alterada. É um valor de corte arbitrário. Arbitrário por quê? Porque a partir dessas alterações nos valores da glicemia, você começa a ter alterações nos tecidos, principalmente na retina, principalmente nos nervos. A partir da glicemia, sai do 99 e passa para 100, ou seja, uma glicemia de jejum alterada. Ela vai subindo até um determinado valor. Uma glicemia em jejum de 8 horas,
maior ou igual a 126 miligramas por decilitro define o diabetes. Uma glicemia em jejum maior que 99, ou seja, de 100, mas menor que 126, ou seja, entre 100 a 125, não é diabetes e não é normal. É o indivíduo que a gente chama de pré-diabetes, que é um diabetes inicial, porque as complicações também acontecem aí. Nesse pré-diabetes, e olha que eu falei que se no Brasil a gente tem 16 milhões de pessoas com diabetes, a gente tem um número parecido, algo em torno de 14, 15 milhões de pessoas com pré-diabetes. Esses indivíduos com pré-diabetes, se não tratados adequadamente, principalmente aí com medidas de prevenção, mudança de estilo de vida, alimentação, atividade física, esses têm uma chance de desenvolver diabetes. Mas 30% deles, se adequadamente motivados e mantendo essas mudanças no estilo de vida, podem reverter o pré-diabetes ao estado normal. Então, nós temos todo um contínuo do indivíduo normal, pensando em número de glicemia até 99, um indivíduo com pré-diabetes até 125, e um indivíduo com glicemia de jejum maior ou igual a 126, que se caracteriza como portador de diabetes. Isso significa que eu queria um recado ainda do senhor, antes de falar das complicações, que assim, uma pessoa saudável, considerada saudável, não estou tendo problema algum. Esta pessoa, em qualquer idade, ou tem alguma idade de corte quando a gente começa a envelhecer, que a gente deveria fazer exames, fazer um check-up, por exemplo, identificar como é que anda a nossa glicemia, isso é importante? Muito importante, ótima pergunta. Há uns 20 anos atrás, uns 30 anos atrás, o diabetes é considerado uma doença do idoso. Realmente, a prevalência hoje do diabetes no Brasil é em torno de 8% da população adulta. Só que um indivíduo idoso, vamos considerar de 65 anos para cima, essa incidência praticamente dobra. Com o passar da idade, a chance de a pessoa desenvolver diabetes aumenta. Então quer dizer que o diabetes vai ser só no idoso? Não. Com o passar dos anos, a gente observa diabetes tipo 2 em crianças. Crianças de 9, 10 anos de idade, geralmente obesas, sedentárias, com história de diabetes na família. Então, qual a melhor idade para se fazer a prevenção do diabetes? Não é apenas o fator idade, é o ambiente e os fatores de risco. Quais são os principais fatores de risco que nos levam a dizer, olha, a partir de tal idade, comece a fazer exames? A gente considera um indivíduo adulto, 18 anos para cima, que tem fatores de risco. História de diabetes tipo 2 ou tipo 1 na família. Obesidade. Paciente com obesidade ou até mesmo com sobrepeso. Paciente que tem circunferência abdominal acima do valor normal, considerada no Brasil para o homem maior que 94 centímetros de circunferência abdominal. Uma mulher que teve diabetes na gestação anterior. Uma mulher que tem uma história de ovário policístico. Os indivíduos que são hipertensos e ou com gordura no sangue alterada e ou com história de doença cardiovascular. Todos são indivíduos de alto risco de desenvolver diabetes. Os indivíduos que têm uma condição hepática muito comum, que é a chamada esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado, tem maior chance de desenvolver diabetes. Então, não é apenas o fator idade que a gente tem que observar, mas os fatores de risco. Agora, se o indivíduo não tem nenhum desse fator de risco, a gente recomenda, a gente fala, as diretrizes recomendam a triagem anual a partir dos 45 anos. Perfeito. Então, não justifica, vou fazer uma campanha para o diagnóstico de diabetes, fazer exame de sangue em todo mundo. Não se justifica. Mas se eu pego a população da minha rua, por exemplo, ou do meu prédio, quem que é obeso ou tem sobrepeso, quem tem história de diabetes na família, quem é hipertenso, quem tem... Esse sim, a chance de se diagnosticar o diabetes é muito frequente. Dentre esses fatores de risco, o senhor já havia citado a questão do álcool em excesso, né? Que também é um fator de risco. Estou lhe perguntando isso por quê? Porque a moçada, hoje em dia, por alguns estudos até, está bebendo muito mais do que anteriormente. O que eu gostaria de saber, esses fatores de risco, eles são cumulativos, inclusive, eles podem vir a desenvolver um maior risco de diabetes no futuro? Sim, sim. Os fatores são acumulativos, sim.
Isso que eu falei, começando desde cedo, uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável, você consegue postergar um diabetes que talvez só vá aparecer na idade de idoso. E se Tá. você tem uma história familiar, um pai e uma mãe com diabetes, os avós paternos, a chance de desenvolver diabetes é muito grande, mas você Uhum. pode adiar. Com relação ao consumo do álcool, está diretamente relacionado à obesidade. E a Hum. obesidade é um fator independente para o risco de desenvolver diabetes e também para o risco de desenvolver doença cardiovascular, independente da presença de diabetes. O indivíduo obeso, mesmo sem ter diabetes, mesmo sem ter colesterol alto, mesmo sem ter hipertensão, por si só, pelo fato de estar obeso, ele tem um risco cardiovascular Já. maior que as pessoas não obesas. Uhum. Em relação ao diabetes 2 e 1, se o senhor pudesse só Claro, claro, configurar claro. isso para a gente falar de Uhum. complicações no próximo bloco. Sim. 95% dos casos de diabetes são diabetes tipo 2. O restante tipo 1, e aí também tem o diabetes gestacional, o diabetes secundário a medicações, como por exemplo corticoide, o diabetes secundário a doenças do pâncreas, como câncer ou devido ao alcoolismo, como você bem comentou. Mas concentrando no diabetes tipo 2 e no tipo 1, a diferença fundamental é que o diabetes tipo 1, a produção de insulina pelo pâncreas inexiste desde o início do diagnóstico. Com o diabetes tipo 2, você tem a produção de insulina pelo pâncreas em quantidade insuficiente ou inadequada, associada a graus de resistência à insulina. Ou seja, a insulina é a chave que faz virar a porta, que deixa a glicose entrar na célula. Se você tem pouca insulina e a tua fechadura está com defeito, você vai ter uma menor ação da insulina e vai levar a uma hiperglicemia, porque essa glicose, em vez de passar, ela vai estar circulando e levando às complicações do diabetes. Em geral, o diabetes tipo 1, doutor, acaba cometendo o quê? Idades na criança já? Para a criança, ele tem alguns picos, que é no começo da primeira infância, apesar que você tem diagnóstico de diabetes tipo 1 em recém-nascidos, em bebês de menos de um ano. Né? Nossa. Tem um Uhum. pico na adolescência e um pico na idade adulta, em torno de 25 a 30 anos. Isso significa que uma pessoa adulta ela pode vir a ser diagnosticada com diabetes tipo 1 só já adulto? Já adulto, não é só na fase de adolescência de criança, mas na adulto jovem, digamos assim. E pode cruzar diabetes 1 com 2? Não. Não. Tá. Ou ele tem Ou você deficiência tem. total, porque no diabetes tipo 1, a patologia, apesar do problema da hiperglicemia ser comum aos dois, Tá. apesar do problema de insulina ser comum aos dois, o Uhum. que leva no diabetes tipo 1 a inexistência ou a inadequada produção de insulina pelo pâncreas é uma autoimunidade. É como se demora por outras células de defesa que te ajudam contra patógenos, bactérias, vírus, etc., elas olhassem para o teu pâncreas e acham quem é você? E começassem a atuar contra o seu pâncreas como se ele fosse um inimigo e vão levando uma insulinite, vão destruindo o seu pâncreas e dessa maneira não vai produzir insulina. Tá. Esses marcadores imunológicos nascem com a pessoa. E por N motivos, chega uma hora que eles eclodem. A vigilância imunológica nossa chega uma hora que ela, por algum motivo, perde o controle, libera esses autoanticorpos que vão atuar contra o pâncreas. E aí levando ao diabetes tipo 1. Ótima explicação. Muito obrigada, viu, doutor? Vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta já já, tá bom? Perfeito. Você não sai daí não, que a gente vai falar sobre as complicações e o tratamento do diabetes no próximo bloco. Caso você queira enviar perguntas ou sugestões, é só apontar o seu celular no QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Voltamos hoje conversando sobre diabetes tipo 2 com o Dr. Paulo Riso, que é coordenador do Departamento de Doença Cardiovascular da SBD, Sociedade Brasileira de Diabetes. Dr. Paulo, podemos, por favor, abordar agora a questão das complicações do diabetes? Claro que não é para assustar a população, mas para que sirva de alerta. Quais as principais complicações? Ótima pergunta, Lina. Uma coisa é importante deixar claro que não é todo indivíduo, por ser portador do diabetes, que ele vai ter complicações. Tá. Como eu te disse, o diabetes deve ser tratado de forma adequada
E isso posterga ou minimiza as complicações. Mas o fato de ser estigmatizado, o que não deve ser como um indivíduo com diabetes ou diabético, e na verdade ser chamado como uma pessoa que tem diabetes, não é um sinal, não é um atestado que ele vai ter as complicações do diabetes. Agora, se esse indivíduo que tem diabetes não se tratar adequadamente, seja por uma inércia terapêutica da parte dos profissionais de saúde que o cuidam, que é inércia terapêutica, está na hora de mudar o tratamento e ele não é mudado, ou está na hora de iniciar o tratamento e ele não é iniciado. Então, esse é um agravante no tratamento, ou na falta de tratamento. Mas, por outro lado, mesmo ele sendo medicado e o indivíduo não adere ao tratamento, tudo isso vai levar com que seja perpetuada a hiperglicemia e aí as complicações. A gente divide as complicações em dois marcos temporais, as agudas e as crônicas. As agudas são as complicações do famoso coma, por excesso de açúcar, a cetoacidose diabética, que ocorre principalmente no diabético tipo 1, esse que não tem nenhuma produção de insulina. Tá. O diabético tipo 2 também pode entrar em coma, estado hiperosmolar, glicemias altíssimas de 500, 600, 700, levam o indivíduo em coma. Esse acontece mais em indivíduos idosos. O coma diabético não vem por acaso, entrou em coma, não. Vem principalmente por um quadro infeccioso, desde uma pneumonia até mesmo Covid, vem de algum evento isquêmico, um AVC, um infarto, e vem também por omissão medicamentosa. A gente que parou de tomar os seus tratamentos, por ele motivo, você já não aderiu ao tratamento proposto. Tudo isso vai levar ao coma diabético, é uma complicação aguda. Tá. Agora, visto as complicações agudas, nós temos complicações crônicas também, que aí a gente divide em dois tipos, as complicações microvasculares e as complicações macrovasculares. O que é isso? São complicações dos vasos sanguíneos. Porque essa hiperglicemia mantida, ou seja, excesso de açúcar circulante que não deveria estar circulando, deveria estar sendo utilizado, associado com outros fatores de risco, colesterol alto, pressão alta, tabagismo, tudo isso vai levar a alterações na parede das artérias, seja nas grandes artérias, seja nas pequenas artérias. A gente fala de complicações microvasculares, a gente está se referindo à complicação na retina, que leva à cegueira, a complicação no rim, que leva à insuficiência renal e diálise, a complicação nos nervos da perna, que leva à neuropatia, a complicações nos nervos digestivos, por exemplo, que levam à desautonomia digestiva, como diarreias inexplicadas ou sensação de plenitude muito precocemente, náuseas e vômitos constantes. Mas também, quando a gente está falando das complicações vasculares, é um capítulo à parte. Por quê? O que mata o indivíduo com diabetes não é a retinopatia. O que mata o indivíduo com diabetes é a doença cardiovascular. A doença cardiovascular é a principal causa de morte no indivíduo diabetes. Por quê? Aquela alteração nos vasos pequenos também acontece nos vasos grandes, nas grandes artérias, as artérias do cérebro, cervicais do pescoço e as artérias coronárias também. Essa alteração nos vasos vai levar, juntamente com aqueles fatores de risco, obesidade, tabagismo, colesterol alto, história familiar, vai levar à formação da placa aterosclerótica. Essa placa vai entupindo a luz da artéria. Chega um momento que esse vaso oclui e forma um trombo. Esse trombo vai ocluir de forma total ou parcial a luz da artéria, que pode ser da coronária, no coração, causando um infarto agudo, do cérebro, causando um AVC, da circulação da perna, causando uma amputação. Então, as complicações crônicas, as pessoas geralmente esquecem ou não associam ao diabetes. Geralmente, quando falam em complicação de diabetes, ficou cego, perdeu o rim. Mas o que mais causa problema é a complicação cardiovascular. A doença cardiovascular é a principal causa de morte no Brasil. A gente não pode esquecer disso. É verdade. E muita gente acaba não associando. Morreu de infarto, né?
ou E teve era um diabético. AVC seríssimo e era diabético, né? Exatamente. Então, em termos de tratamento, né? Muita gente tem medo de começar a tratar, porque tem medo de aplicar insulina, de tomar insulina, e tem uma regra muito específica, muito rígida, né? Se o senhor pudesse explicar um pouco para a gente sobre como se trata, e, inclusive, a importância da gente... eu agora já estou bem, estou melhor, fiz o último exame, está tudo controlado, e eu paro o meu tratamento. Que eu acho que merece um alerta também, né, doutor? E como diz um amigo meu, diabetes é uma doença que não se sente, uma doença que se mede. Muitos indivíduos descobrem que são diabéticos no momento de um evento agudo, como um infarto ou um AVC. Então, é importante que a gente tenha em mente que o tratamento de uma condição crônica como o diabetes é um tratamento crônico, como hipertensão, como colesterol alto. E o tratamento deve ser iniciado o mais precocemente possível para minimizar ou evitar as complicações. Por que muitas pessoas param o tratamento? Porque acham que estão bem. Que realmente o tratamento correto deixa a pessoa se sentindo bem. A glicose normaliza. Mas uma vez que o tratamento é interrompido, essa glicemia volta a subir e aí aumentando o risco de complicações, tanto micro quanto macrovasculares. Agora, por que é que o senhor acha, tipo, a própria SBD tem feito um trabalho de conscientização e de alerta, né? E nós estamos vivendo por muito mais tempo. E a gente precisa adotar hábitos saudáveis, né, doutor Paulo? Essa é uma das medidas protetoras para a gente evitar as complicações? Falando de tratamento, o tratamento se baseia em 3 pilares. Tá. O primeiro pilar, que são não dissociáveis. O primeiro pilar é mudar o estilo de vida. Ou seja, tenha uma alimentação saudável, evite gordura, açúcar e sal. Segundo, faça uma atividade física regular, no mínimo 150 minutos de caminhada por dia. Claro, com uma avaliação cardiovascular prévia. Tá. Terceiro, além de mudança de estilo de vida, de dieta e atividade física, hábitos de vida como o tabagismo. Não tem meio termo. Ou você para de fumar, ou vai ter complicações. Não só do diabetes, mas câncer de vários tipos. Uhum. E, juntamente com a mudança de estilo de vida, frequentemente é necessário medicações. Medicações que vão, no caso do diabetes tipo 2, fazer com que aquele pâncreas que está produzindo menos insulina do que deveria, consiga produzir mais. Vão fazer também com que aquela resistência elevada à ação da insulina seja diminuída. E, além disso, vão atuar em outros fatores envolvidos na origem do diabetes tipo 2, que vai fugir um pouco do escopo da nossa conversa, mas que vão facilitar a ação dessa insulina e também a excreção dessa insulina, como, por exemplo, excretar ou eliminar o açúcar circulante pelo rim. Mas não é só isso, não é só mudar estilo de vida, não é só medicamento. Muitas vezes, mesmo no indivíduo diabetes tipo 2, você vai precisar usar insulina em pequenas quantidades e talvez por um período curto para equilibrar a glicemia desse indivíduo. Mas muitas vezes esse indivíduo, mesmo tipo 2, pode ir para um grau definitivo de falta total de insulina e precisar de insulina. Então, visto mudança de estilo de vida, visto medicamento e hipótese ou não insulina, a base desses 3 pilares se resume em educação. O indivíduo portador de diabetes deve ser educado sobre a sua condição. Entre essa parte de educação, a educação de não parar a medicação, a educação de fazer exames periodicamente, a educação de ir no médico periodicamente, a educação com detalhes, tipo a higiene dental. Os cuidados com a doença periodontal são extremamente importantes no indivíduo diabético. E por quê, doutor? Porque a doença periodontal, a periodontite, a gengivite, é muito comum em diabetes e é um marcador inflamatório que está associado à doença cardiovascular, além do descontrole do diabetes. Então, os pequenos detalhes fazem diferença. Pequenos detalhes de higiene, por exemplo, higiene dos pés,
higiene genital, precauções contra câncer de próstata no homem e de câncer de útero na mulher, prevenção do câncer, ou seja, o indivíduo com diabetes deve ter um cuidado da saúde redobrado em todos os sentidos. Até mesmo cuidados com os pés, as mulheres que fazem unha, manicure, tem que ter um cuidado especial ao cortar a unha. Além disso, programa de imunização, estamos aí, nos últimos 2 anos, com a imunização. Covid, tem que ser vacinado contra a Covid, sim, e contra tudo que tiver de vacina. Herpes, pneumonia, meningite, tudo que é vacina, hepatite B, tudo que é vacina, o indivíduo não HPV. diabetes tem que tomar. HPV, bem lembrado. E o indivíduo com diabetes tem a obrigação de estar tomando. Ah, mas ele não lembrou de tomar. Realmente, não é obrigação dele. Nosso papel é fazer campanhas para ele lembre. Mas o papel do profissional de saúde também não pode ser jogado para trás. O nosso tem que lembrar o seu indivíduo que ele trata com diabetes, olha, é para te fazer vacina, olha, está na época de fazer colonoscopia, ou seja, a prevenção de saúde é fundamental para todos os indivíduos, em especial naqueles que têm diabetes. Nossa, muitíssimo obrigada pela sua participação. Dicas incríveis, viu? Muito obrigada mesmo. O espaço vai estar sempre aberto, viu, doutor Paulo Riso? Estou à disposição. Obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br e nos acompanhe nas redes sociais. Beijo, gente. Obrigada. Até a próxima.